Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre funções contínuas. Começamos aí com a definição. Se tiver uma função de R em R, um certo subconjunto de R a valores reais, ela é contínua no ponto de seu domínio se para cada epsilon maior do que zero há um delta maior do que zero, tal que a distância de f de x a f de x0 é menor do que epsilon, se x está a uma distância inferior a delta do x0, tá? E aqui para x no domínio da sua função. Vamos ver como é que podemos apreciar isso graficamente. Aqui eu fiz uma representação aqui de uma funçãozinha, né? Aqui o f de x0, aqui é o x0. E veja só o que acontece quando eu quero aproximar do f de x0, eu vou fazer uma aproximação correspondente do x0. Você vê que ela chega e realmente encosta, vamos chamar assim, no f de x0. Tá. Tem algumas... Se você for observar isso aqui, você vai notar que isso se assemelha muito à definição de limite. Mas tem uma coisinha aqui diferente. Você nota que a gente não colocou essa desigualdade aqui, de que zero é menor do que a distância de x a x0, certo? Então, para continuidade, nós vamos permitir, isso é um detalhe técnico, mas que permite, por exemplo, que você fale de continuidade da função em pontos que estão isolados dos demais no domínio da f, tá? Eu elaborei aqui esse exemplo. Por exemplo, essa função aqui, que sai dos naturais, chega em R, que leva cada natural nele mesmo, essa é uma função contínua, tá? E aqui eu vou mostrar o gráfico para vocês. Não é bem o que você espera de continuidade, né? Quando representada graficamente. Você vê que eu coloquei pontilhado os demais números reais e simplesmente marquei alguns números naturais aqui para você ver. Então, a sua função ela não passa por esses pontos intermediários aqui, ela não está definida neles. Ainda assim, se trata, nesse caso, de uma função contínua. Veja por quê. Que aí eu vou mostrar via definição. Para cada epsilon maior do que zero, eu tomo delta igual a meio. O único ponto que satisfaz a desigualdade x menos o natural menor do que meio em módulo é o que está no domínio da função, é simplesmente o próprio número natural. Sendo assim, você tem que isso daqui é menor do que epsilon, pois, na verdade, se você está a essa distância aqui no domínio, o x é igual ao n, o único x no domínio que satisfaz isso é o próprio n, e, portanto, esse número aqui ele é zero, o que é menor do que epsilon, tá? Só isso. É meio esquisito, mas a gente não vai trabalhar tanto com funções desse tipo. Veja só. Então, quando você tem que o seu ponto é um ponto de acumulação do domínio, então aí você está mais próximo do que se chama está mais próximo do que a gente imagina ser uma noção de continuidade, onde você não tem um salto ali no ponto x0, certo? A função se aproxima e elas vão colando, vão realmente se ajustando perfeitamente a f de x0, tá? E aí isso é um conteúdo que também pode ser interpretado na forma dessa proposição. Se x0 é um ponto de acumulação e no domínio da função, e o x0 também está no domínio da função aqui, tá? Não pertence a f domínio da função. Deixa eu me corrigir. Então você tem o seguinte, que ela é contínua em x0, se e somente se o limite existe no ponto e a f de x0 é igual ao limite no ponto. Esse é um resultado bem bacana que relaciona as duas noções, a noção de continuidade e de limite. Tá? Aqui tem a demonstração. Eu vou falar só dessa primeira parte, para não aborrecê-los. A segunda parte vocês podem ver.
Ou seja, se ela for contínua, então existe o limite. Ó. Se f é contínuo em x0, você resgata a definição diz tudo isso daqui, tá bom? Ora, como x0 é ponto de acumulação, então você sempre tem um sujeito no domínio com essa outra desigualdade aqui, né? Ou seja, um sujeito diferente de x0. É isso que essa desigualdade está falando e que ainda satisfaz que a distância até x0 seja menor do que delta, tá bom? Bom, mas nessas condições você acaba de refazer a definição de limite e, ao mesmo tempo, mostrando quem que é o limite da função no ponto. Então, existe e ele é igual a f de x0. Essa outra parte aqui da demonstração eu peço que vocês analisem, mas vão ver que não é difícil e, entendendo essa primeira parte, a segunda também ficará fácil. Tem um corolário aqui importante também, que se você tiver que uma função tem derivada no ponto x0, então ela é contínua em x0. Esse é um resultado bastante importante. Elimina um monte de funções aí, ou seja, se a função não é contínua, então ela não é derivável no ponto, tá? Resultado bem importante. Vou fazer uma demonstraçãozinha aqui. Então esse é um corolário da proposição, tá? Dessa daqui onde a gente usou o limite para falar de continuidade. Começa com esses truquezinhos típicos aqui, né? Eu quero mostrar que f de x se aproxima de f de x0, tá? Então, primeiro eu vejo que o f de x ele se escreve dessa forma, usando o velho truque de somar e subtrair. Aqui, para essa primeira parte, eu multiplico e divido por x menos x0. Claro que aqui eu estou trabalhando para x diferente de x0, tá? No processo de limite é o que fazemos, então não tem preocupação se isso daqui está se anulando. Mais f de x0, certo? Aí aplicamos o limite em tudo. Então fica o limite da f de x quando x tende a x0, é o limite de toda essa soma. Aí, aqui eu uso a propriedade de que o limite da soma dos limites, assim como o limite do produto dos limites, contanto que eles existam. E é o caso aqui. Quando dissemos que existe a derivada, também estamos dizendo que esse limite, o limite desse quociente aqui, existe e ele é a derivada. Bom, aí você calcula aí, e o resultado vai ser derivada da função no x0 vezes 0, porque esse limite aqui é 0, mais f de x0. Então é igual a f de x0. Então acabamos de concluir chegar no ponto onde a proposição nos diz que a função é contínua no x0. Detalhe bastante importante, tá bom? Mas aí você também tem que tomar um certo cuidadinho, porque às vezes você pensa assim, poxa, então toda função derivável é contínua. Uma hora você pode ficar confuso e falar coisa do tipo, toda função contínua é derivável. Bom, essa última frase é falsa. E aí você vai lembrar de um dos exemplos aí das aulas passadas, que a função módulo ela é contínua no zero, mas ela não tem derivada no zero, tá? Então, e aí mais uma observaçãozinha, tá? Aqui no final, que eu também já tinha falado um pouco antes. Acho que falei muito por cima, né? Mas vamos registrar bem isso aqui. Boa parte das funções que trataremos nessa disciplina tem domínio igual a um intervalo ou reunião de intervalos não degenerados, ou seja, não são intervalos que se resumem a um ponto, né? Assim, aquele exemplo lá da função dos naturais não serão naturais chegando em R não serão tão frequentes aqui, tá? Não que esses exemplos aqui sejam ruins e tal, mas é que tem uma riqueza que a gente pode explorar nessas condições aqui de domínio igual a intervalo, reunião de intervalos, que vale a pena gastar bastante tempo aqui, se concentrar nisso e depois se lançar em outros projetos, em outros territórios, tá? Então, é mais por uma questão assim de que há tanta coisa interessante e bem útil para a gente nessa parte que esses outros casos aqui a gente deixa para tratar posteriormente ou quando o exemplo for suficientemente relevante, tá bom? Então, aqui temos uma definição do que é função contínua sobre um conjunto.
dizemos que uma função de x em R é contínua em todo x, se ela é contínua em cada ponto de x. Né? Não é nada surpreendente isso, mas que a definição tenha que ser escrita dessa forma, mas vale a pena, porque senão você fica toda hora falando assim, seja uma f que é contínua em todo ponto de x. Tá? Então a gente vai evitar isso daí e vai falar assim, ó, seja f contínua em x, no conjunto x. Então, isso facilita aí a nossa comunicação. Tá? E exemplos, temos aos montes. Primeiro, toda polinomial ela é contínua em R. Por quê? Toda polinomial é derivável em todo ponto do conjunto dos números reais. Pronto. Então, o resultado que vimos há pouco garante que toda polinomial é contínua. Seno de x, cosseno de x são contínuos em R. Isso nós já vimos que o seno e o cosseno são funções deriváveis. Né? O do seno foi feito na última aula e do cosseno foi deixado como exercício, e tantas outras. Né? Então, já podemos também usar o resultado. Se é derivável, então é contínuo, e como é derivável em todo ponto, então é contínuo em todo ponto. Aqui para tentar escapar um pouquinho desse em todo R, né? A função tangente de x ela é contínua no conjunto dos números reais, exceto os múltiplos ímpares de π sobre 2. Tá? Beleza. E operações com funções contínuas. Né? Assim como limite, isso aqui se assemelha muito às operações com limites. Né? Se você tiver funções que são contínuas no ponto x0, então a soma, o produto e o quociente também são contínuas, só que aqui no caso do quociente a gente vai exigir que g de x0 seja diferente de zero. Tá? Então, aqui eu não vou refazer a demonstração, você pode pegar uma delas, né, e fazer uma demonstraçãozinha, mas essa demonstração vai se assemelhar muito aquelas que a gente faz para limites, tá? Então, isso é muito bom, porque tem essas propriedades operacionais e isso é legal. Tem uma que eu gostaria de destacar das demais, separar ela aqui das demais, é assim, se você tiver uma função f é contínua em h de x0, e h é contínua em x0, e está definida também a composta, ali suficientemente próximo a x0 e também em cima do x0 óbvio, então f composta com h é contínua em x0. Tá? Então, composta de contínuo, basicamente você vai falar daqui para frente isso daqui, compostas de funções contínuas são contínuas. Tá? Temos aqui algumas propriedadezinhas, né? Se uma função é contínua em x0, então ela é limitada ali próxima de x0. Tá? Vamos ver como é que se faz isso. Para epsilon igual a 1, há um delta maior do que zero, tal que f de x menos f de x0 é menor do que 1, se x menos x0 é menor do que delta. Tá? Aí eu vou tentar usar essa desigualdade aqui para limitar o módulo de f de x. Você nota que o módulo de f de x, você pode escrever de novo aquele velho truque de somar e subtrair, usa a desigualdade triangular e usa que também esse módulo aqui é menor do que 1. Então você conclui que módulo de f de x é menor do que 1 mais módulo de f de x0. Essa é a constante c mencionada ali acima. Contanto que você toma x a uma distância inferior a delta do x0 e no domínio da função. Tá? Então, isso daqui está dizendo que se a função é contínua num ponto, ela é localmente limitada. Localmente é porque perto ali do ponto. É isso, tá bom? O que ocorre longe dele, para pontos distantes, aqui não está ao nosso alcance. Tá? E eu acredito que nem vale a pena falar isso. Um exemplo de uso, certo? Um uso negativo, ou para negar algo, né? Que pega essa função aqui, que sai dos reais, exceto o zero, chega nos reais e que é dada simplesmente pela inversão do x, certo? Que é 1 sobre x. Então, tem um negócio interessante, ela não admite uma extensão contínua. O que é uma extensão? Seria uma extensão contínua, seria uma função que é igual a h de x, nos pontos onde h de x já está definida, ou seja, para x diferente de zero, e, sei lá, você consegue arranjar uma definição melhor para o x, para o ponto justamente onde a h não estava definida.
Seria aqui no nosso zero. Por que não existe essa extensão aqui? Porque a h de x, que agora seria a lei também dessa sua extensão para x diferente de zero, ela não é limitada perto do zero. Então é impossível você tentar colar bem esse gráfico aqui da 1 sobre x no zero. É impossível isso. Tá? É um exemplozinho bem básico, mas já mostra algum uso da propriedade. Usaremos ela muitas vezes aqui no curso. Tá? Tem um outro resultado que é bem interessante, que também tem um correspondente aí para limites, que é o chamado de preservação do sinal. Se a sua função for contínua em x0 e ela no x0 é maior do que zero, então você pode dizer que ela é estritamente positiva também para um monte de x ali perto do seu x0 e com x ali no domínio da f. Tá? De novo, recorremos à definição tomando um epsilon adequado. Toma epsilon igual a f de x0 sobre 2, isso aqui é positivo, para ele tem um delta, tal que vale isso daqui, certo? Definição de continuidade no ponto x0. Aí eu abro esse módulo aqui, né? Usando uma propriedade já bastante conhecida, que f de x menos f de x0 é menor do que f de x0 sobre 2, maior do que menos f de x0 sobre 2. Eu usei só essa segunda parte aqui. Aí somo f de x0 e tiro o resultado, que é f de x, para os sujeitos nessas condições, é sempre maior do que f de x0 dividido por 2. Então, ela é positiva, estritamente positiva ali perto do x0. E também, né, é claro que vale um resultado similar, uma ligeira modificação da demonstração, quando a f no ponto x0, se a f no ponto x0 é menor do que zero. E aí eu peço que você prove isso, até para treinar o uso da definição numa demonstração, tá bom? E, assim, eu convido vocês agora, depois de feitas todas essas aulas, né, até o momento aqui sobre o limite, que você tente estabelecer o máximo de relações possíveis, ou melhor dizendo, tente lembrar de todas as relações possíveis que existem entre essas 4 categorias aqui. Funções que têm limite no ponto, função derivável, função limitada na vizinhança do ponto e função contínua. Que relação que existe entre essas diversas situações aqui, tá? Tenta fazer isso e também se lembre de contra-exemplos, né, do tipo uma função contínua que não é derivável, né, e coisas do gênero. Então, isso é bom para que você comece a juntar e fazer um quadro geral do que aprendeu até o momento. Bom, é isso, pessoal. No próximo eu falarei de algumas propriedades assim mais profundas, mais assim, importantes. Não sei se eu posso falar que outras propriedades são mais importantes. Tudo é importante, mas são umas que são muito utilizadas e que resolvem problemas extremamente difíceis com princípios bastante simples, tá? Só que eu quero deixar uma aula exclusiva para elas, para vocês não perderem o foco. Então tá, até a próxima aula.